Nessa aula, então, nós vamos falar sobre o coração e o revestimento fibroceroso dele, que é o pericárdio. Nessa figura aqui retirada do Dice, então, mostra aspectos gerais do sistema circulatório, mostrando o coração como órgão central, e mostrando que o coração ele é um órgão muscular cavitário, que apresenta 4 cavidades, uma que a gente chama de átrio direito, um ventrículo direito, um átrio esquerdo e um ventrículo esquerdo. Esses átrios e ventrículos são separados por paredes, né? Tem uma parede que separa os dois átrios, que é o septo interatrial, e uma parede que separa os dois ventrículos, que é o septo interventricular. E que, dessa forma, o coração fica dividido numa metade direita e numa esquerda, né? A metade direita, formada pelo átrio direito e pelo ventrículo direito, essas duas metades se comunicam entre si pelo ósteo atrioventricular direito, que fica aqui. Assim como o esquerdo se comunicam entre si, né? O átrio esquerdo com o ventrículo esquerdo se comunicam através do ósteo atrioventricular esquerdo. Cada ósteo desse vai apresentar uma válvula que controla o fluxo do sangue de forma unidirecional do átrio para o ventrículo. Né? No ósteo atrioventricular direito nós temos uma válvula com 3 cúspides. Esse termo cúspide se refere a cada membrana que a válvula tem. Né? Então aqui nós temos uma válvula com 3 cúspides ou 3 membranas, por isso o nome dela sendo tricúspide. E no lado esquerdo, uma válvula com 2 cúspides ou 2 membranas sendo chamada de válvula bicúspide. Além disso, na saída do tronco pulmonar aqui do ventrículo direito e da aorta do ventrículo esquerdo, nós temos na saída desses dois vasos também válvulas tricúspides, né, semilunares. Bem, então, todo vaso que sai do coração com sangue, como esse aqui, que é a aorta, e esse outro aqui, que é o tronco pulmonar, são artérias. E todos os vasos que vão chegar com sangue ao coração são chamados de veias. As artérias vão sair dos ventrículos, né, o tronco pulmonar do ventrículo direito, a artéria aorta do ventrículo esquerdo, e chegando aqui no átrio direito, nós vamos ter uma veia cava cranial, uma veia cava caudal, uma veia ásicos e as veias coronárias. E chegando aqui no átrio esquerdo, as veias pulmonares. E no sistema circulatório, esse esquema mostra que nós temos, então, os vasos que saem do coração, que são artérias. Existe uma artéria que sai do ventrículo esquerdo, que é a artéria aorta, e vai distribuir o sangue para todas as partes do corpo. E esse sangue, depois distribuído a todas as partes do corpo, retorna pelas veias cavas cranial e caudal para o átrio direito. Essa circulação que se inicia no ventrículo esquerdo, onde o sangue vai ser distribuído pela aorta, né? Todas as partes do corpo retorna ao átrio direito. Isso é a grande circulação ou circulação sistêmica. Reparem bem que entre as artérias e as veias existe uma rede de capilares microscópicos, que é onde ocorrem as trocas gasosas e nutricionais entre o sangue e as células. Então o sangue ele vai sair do coração sempre por uma artéria e vai chegar ao coração sempre através de uma veia. E interposto entre esses vasos arteriais e os venosos, você tem essa rede de capilares. Existe uma circulação também, que é chamada de pequena circulação ou circulação pulmonar, que se inicia no ventrículo direito, onde o sangue sai pelo tronco pulmonar para ir até os pulmões para ser oxigenado. Depois de oxigenado nos pulmões, retorna ao coração pelas veias pulmonares que se abrem no átrio esquerdo. Essa que é a pequena circulação ou circulação pulmonar, que se inicia no ventrículo direito e termina no átrio esquerdo. Essa figura aqui é interessante porque mostra justamente a localização do coração dentro do tórax. Aqui a gente consegue ver numa vista de perfil o coração e aqui numa vista dorsal. Nessa vista dorsal a gente pode ver que o coração, se a gente traçar o plano mediano aqui, a maior parte dele se encontra à esquerda do plano mediano e uma menor parte à direita. Isso acarreta a seguinte coisa, que o pulmão esquerdo ele acaba sendo menor do que o pulmão direito. Outra coisa que a gente tem que notar
é que se a gente traçar uma linha imaginária perpendicular ao solo, à frente do coração, e outra caudal ao coração, a gente vai poder dividir o mediastino, que é o espaço entre os dois pulmões, onde o coração se localiza, num mediastino cranial, que é esse daqui, num mediastino médio, onde se localiza o coração, e no mediastino caudal. Então, dessa forma, a gente pode dizer que o coração se encontra no mediastino médio, né, que é o espaço entre os dois pulmões, esse mediastino. Anatomicamente, a gente vai descrever o coração como sendo um cone. Ele é um objeto que tem uma forma aproximada de um cone, que é achatado lateralmente, nesse sentido, onde a base do cone fica voltada dorsal e cranialmente, e o ápice do cone fica voltado ventral e caudalmente. A gente observa que o coração ele vai ter, para descrição também, além de comparar ele com o cone, ele vai ter uma borda cranial ligeiramente convexa e uma borda caudal ligeiramente reta. E vai ter essa face aqui, que é a esquerda, e a do outro lado, que é a face direita. Nós vamos descrever aspectos de cada uma para poder diferenciar anatomicamente. Bem, olhando o tórax aqui de perfil, a gente já pode observar que isso aqui é a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava costelas aqui. No cão, que é essa figura aqui, a gente pode observar que o coração ele vai se estender desde a terceira até a altura da sexta costela, podendo isso variar também em alguns animais, estando numa posição de ocupar a quarta até a sétima. No gato, essa posição também vai se ocupando da quarta até a sétima costela. No porco, essa posição vai ser da terceira até a sexta costela. No bovino, essa posição vai ser de terceira até quinta costela, podendo chegar até a sexta. Nos pequenos ruminantes, o caprino e ovino, vai ser uma posição de segunda até quinta costela. E no equino, uma posição de segunda ou terceira costela até a sexta costela. Bem, então a gente descreve anatomicamente o coração como apresentando uma base, um ápice, já que ele se assemelha a um cone, uma face esquerda, uma face direita, uma borda cranial e uma borda caudal. E como que a gente identifica tudo isso, né? A base e o ápice é fácil porque a gente comparou ele com um cone, né? E uma figura cônica sempre tem essa área, que é o que a gente chama de base, e essa ponta aqui, que é o que a gente chama de ápice do cone. Como que a gente identifica que isso aqui é a face esquerda e essa daqui é a face direita? Quando a gente olha o coração, a gente vê essas duas figuras que elas são um pouquinho diferentes uma da outra, né? A gente vê aqui na face esquerda duas estruturas que são chamadas de apêndices auriculares, esse aqui o direito e esse aqui o esquerdo, tentando envolver ou abraçar esse vaso aqui que é o tronco pulmonar. Então, quando você identifica essas estruturas, os dois apêndices auriculares, né, e o tronco pulmonar no meio, a gente sabe que está na face esquerda. Por isso que essa face também é chamada de face auricular. Se a gente olhar a face oposta, que é a direita, a gente não consegue identificar essas estruturas e só vê a parede, né, dos átrios recebendo aqui os vasos que chegam nos átrios, que são as veias. Então essa face aqui é conhecida como face atrial e essa aqui como a face esquerda, então como auricular, e a face direita como atrial, por esse motivo. A borda cranial ela é ligeiramente convexa e a caudal ligeiramente retilínea. Outra coisa que permite a gente identificar também o que é face direita e esquerda é que na face esquerda tem um sulco por onde os vasos coronários correm aqui, ó, cruzando a parede, vindo em direção à borda cranial. Esse sulco é chamado de sulco interventricular paraconal,
porque aqui se encontra essa região aqui do ventrículo direito chamada de cone arterioso. Então, paraconal quer dizer próximo do cone. E na face direita a gente observa aqui um sulco também longitudinal que percorre essa face vindo em direção ao ápice aqui, e não em direção a uma das bordas como foi aqui na outra. Esse sulco que vem em direção ao ápice aqui, ele fica abaixo do seio venoso do átrio. Daí ele ser chamado de sulco subsinuoso, de subsinus. Então, lembrando, aqui na face esquerda, o sulco que percorre ela é o sulco interventricular paraconal e ele vem em direção à borda cranial. Na face direita, o sulco que percorre essa face, ele é chamado de sulco interventricular subsinuoso. E esses sulcos demarcam para a gente externamente a delimitação entre um ventrículo e outro. Isso aqui é o ventrículo direito, isso aqui é o ventrículo esquerdo. Aqui é o ventrículo direito e aqui o ventrículo esquerdo. Olhando essa figura aqui, a gente nela consegue perceber a base do coração, onde foram removidas as estruturas da base, né? Os grandes vasos que estão aqui na base e os átrios. Aqui nós identificamos o ósseo atrioventricular direito, aqui o ósseo atrioventricular esquerdo, isso aqui é a saída da artéria aorta, isso aqui do tronco pulmonar. Então, o septo que separa um átrio do outro, ele fica nessa posição aqui aproximadamente, né? E o átrio direito, ele ocupa essa posição aqui. E o átrio esquerdo, essa posição aqui. Então, reparem que se a gente pegar os dois átrios aqui como um todo, eles ficam com uma forma semilunar, envolvendo esses dois vasos aqui, a artéria aorta e o tronco pulmonar. Lembrando que nesses átrios vão chegar as veias. Aqui no átrio direito chegam a cava caudal, a cava cranial e a veia ásicos, além das coronárias. E aqui no átrio esquerdo chegam as veias pulmonares, que podem variar num número de 4 a 8. Então, quando a gente olha o coração pela face direita, a gente vê a parede dos átrios com esses vasos chegando nos átrios. Quando a gente olha pelo lado esquerdo, a gente consegue ver aqui o tronco pulmonar e os dois apêndices auriculares, um de cada lado do tronco pulmonar, como a gente viu na figura anterior, que é essa figura aqui, onde a gente observa aqui o apêndice auricular direito, o esquerdo e o tronco pulmonar no meio. Por trás dele, a artéria aorta. É bom lembrar que existe uma ligação entre a artéria aorta e o tronco pulmonar, que não está representado nessa figura, mas que a gente vai ver em outras figuras, que é o ligamento arterioso, um resquício do ducto arterioso da circulação embrionária. Outra coisa que a gente tem que destacar é que o ventrículo direito, que é essa cavidade aqui, e o ventrículo esquerdo, que é essa cavidade aqui, tem algumas diferenças, né? O ventrículo esquerdo, como a gente vê, ele ocupa aqui o ápice do coração, e o ventrículo direito não chega até o ápice do coração. Outra maneira da gente diferenciar um do outro é quando a gente faz cortes transversais do coração, né, na região dos ventrículos, e vai observar. Então, aqui num corte transversal e aqui num corte mediano, a gente consegue observar essas diferenças, algumas diferenças em relação ao ventrículo esquerdo com o direito, né? Repare que o contorno do espaço interno ou da luz do ventrículo direito é de um formato semilunar, já do ventrículo esquerdo é um formato circular ou ovalado. Isso aqui é o septo interventricular, separando um ventrículo do outro. Repare a espessura da parede do ventrículo direito e a espessura do ventrículo esquerdo. Isso se deve porque o ventrículo direito ele vai bombear sangue através do tronco pulmonar para chegar até os pulmões, que se encontram logo aqui ao lado do coração, um de cada lado. Já o ventrículo esquerdo vai bombear sangue através da aorta para se distribuir a todas as partes do corpo. Então, tem que ter uma força muito maior para bombear o sangue numa distância muito maior. Nesse corte transversal a gente vê isso claramente. E no corte mediano também a gente vê. Olha a diferença de espessura da parede do ventrículo esquerdo
para o ventrículo direito, né? Outra coisa, ó, é que a cavidade do ventrículo esquerdo, ela ocupa aqui o ápice, a região do ápice do coração. Já o ventrículo direito, ela não chega a ocupar essa ponta aqui, que é o ápice do coração. Então vamos aproveitar essas figuras aqui agora, essa aqui retirada do Dice e essa aqui retirada do Getty, para a gente poder observar a estrutura interna do átrio direito e do ventrículo direito. Nessa figura aqui a gente observa essa região aqui, que corresponde ao átrio direito, e essa região aqui que corresponde ao ventrículo direito. Nessa figura de cá, essa é o coração de um equino, essa aqui é o coração de um cão, esquematizado. Aqui está aberto só a cavidade ventricular direita. Então aqui no átrio direito, a gente vê essa região aqui, com as paredes ligeiramente lisas, onde se abrem diversos vasos aqui que chegam ao átrio direito, como a veia cava cranial, a veia cava caudal, a veia ásicos que chega aqui por cima, e aqui onde se abrem as veias coronárias no ósseo do seio coronário. Essa região aqui do átrio, onde as paredes já são mais irregulares, indo em direção ao apêndice auricular, o aurículo, aqui se encontra uma série de irregularidades que são os músculos pectiniformes. Essa área mais lisa onde desembocam as veias é o que nós chamamos de seio venoso do átrio. Então, quais são as veias que se abrem aí no seio venoso, no lado direito? Nós temos, como nós já mencionamos aqui, ó, a veia cava cranial, a veia cava caudal, a veia ásicos e aqui as veias coronárias através do ósseo do seio coronário. Repare que entre a entrada da cava cranial e da cava caudal existe essa parede aqui, ó, muscular, separando uma entrada da outra, que é o tubérculo intervenoso. Outra coisa que a gente tem que destacar é, abaixo da entrada aqui da cava cranial, existe uma crista aqui, que externamente vai corresponder a um sulco, que é o que a gente chama de crista terminal, e externamente sulco terminal. Reparem também que aqui, ó, na entrada da cava caudal, essa depressão aqui, que está marcado como fossa oval, é uma depressão que é um resquício do forame oval do feto, que vai ser mencionado numa aula de circulação fetal, a importância dessa abertura que comunica os átrios direito e esquerdo. Mas assim que o animal nasce, esse forame oval se fecha e fica uma depressão aqui, que é conhecido como fossa oval. Aqui então se encontra o ósseo atrioventricular direito, com a válvula tricúspide, ou seja, uma válvula com 3 cúspides ou 3 membranas. Esse termo cúspide se refere às membranas que a válvula tem. Então aqui a gente vê, ó, uma cúspide aqui, outra aqui. E reparem que essas cúspides elas estão presas, a estruturas dentro do ventrículo direito, que são essas elevações aqui, que são os músculos papilares. Como a gente pode ver nessa figura ao lado aqui, ó, cúspide das válvulas aqui, essas cordas aqui que são chamadas de cordas tendíneas, prendendo as cúspides a essas elevações aqui, que são os músculos papilares. Então, no ventrículo direito, a gente reconhece essas estruturas, que são os músculos papilares, essas cordas tendíneas, bem como essas irregularidades aqui, que são as trabéculas cárneas. Existe também uma estrutura que pode aparecer no ventrículo, mas que não está representada aqui, é uma estrutura muscular que sai daqui do septo interventricular, que é essa parede, vindo para a parede periférica ou marginal do ventrículo. Um feixe muscular que interliga os dois, que é chamado de trabécula septomarginal. Nessas figuras aqui, então, a gente vê o lado direito do coração em corte e aqui o lado esquerdo. A gente consegue ver aqui no átrio direito, a região do seio venoso, aqui o do apêndice auricular, onde tem os músculos pectiniformes, a entrada da cava cranial, da caudal, da veia ásicos, o tubérculo intervenoso, que a gente já mencionou, a fossa oval, o ósseo do seio coronário, onde se abrem as veias coronárias, e aqui o ósseo atrioventricular direito, onde se encontra a válvula tricúspide, comunicando aqui o átrio direito com o ventrículo direito.
Nessa aqui a gente vê aqui o ósseo atrioventricular esquerdo, onde se localiza a válvula bicúspide. No átrio esquerdo a gente não tem nada assim de muito importante para mostrar, a não ser a região do apêndice auricular, onde se encontram esses músculos pectiniformes, a entrada aqui de uma veia pulmonar, aqui de outra veia pulmonar que foi cortada. E na válvula atrioventricular esquerda aqui, a gente vê uma cúspide, né, presa através de suas cordas tendíneas nessas elevações aqui, no ventrículo esquerdo, que são os músculos papilares. Reparem que esta cúspide ela fica presa a dois músculos papilares através de cordas tendíneas. Isso acontece com todas as cúspides, elas estão sempre presas ou ligadas a dois músculos papilares. E aqui a gente consegue ver uma trabécula septomarginal, que a gente mencionou na figura anterior, que vai interligar o septo interventricular, que está aqui, com essa parede marginal ou periférica do ventrículo. E lembrando que nos ventrículos também, além dos músculos papilares e das trabéculas septomarginais, a gente tem essas irregularidades aqui, que são as trabéculas cárneas. Nessa figura aqui, que é um corte mediano do coração de um bovino, é interessante porque mostra aqui a região do átrio esquerdo, aqui o átrio direito, o ventrículo esquerdo e o ventrículo direito. Mais uma vez lembrando, olha a diferença de espessura de parede desse ventrículo para este ventrículo. Então a gente consegue identificar o lado esquerdo e direito mais facilmente por causa disso. A gente pode observar aqui também que no átrio direito foi cortado bem na região do apêndice auriculares. Então todas essas irregularidades aqui são os músculos pectiniformes, como a gente vê também aqui no átrio esquerdo. Além disso, a gente já pega essa parede mais lisa aqui, que é a região do seio venoso no átrio esquerdo, e a abertura de uma veia pulmonar aqui. Lembrando que é o local onde as veias se abrem nos átrios, direito e esquerdo, a parede do átrio é mais lisa, e é a região que a gente chama de seio venoso. Então aqui se encontra o ósseo atrioventricular esquerdo, a gente vê aqui a cúspide de uma válvula, e vê essas cordas tendíneas prendendo a cúspide da válvula a uma elevação aqui que é o músculo papilar. Outra coisa que é importante a gente falar também, que o sangue, quando ele chega do pulmão através aqui das veias pulmonares, cai nessa cavidade, vai passar por esse ósseo atrioventricular esquerdo e vai sair por aqui, quando o ventrículo se contrair, que é a aorta. Nessa figura aqui mostra a saída da aorta, já com o arco aórtico aqui, e saindo do arco aórtico o tronco braquiocefálico. Outra coisa que é importante a gente destacar nessa figura aqui é mostrar aqui a posição do ósseo atrioventricular direito, e aqui é o ósseo do tronco pulmonar, por onde vai sair o tronco pulmonar. Então essa região aqui, abaixo dele, que é o que a gente chama de cone arterioso no ventrículo direito. Então a parede muscular no teto do ventrículo direito, que fica aqui nessa região, separando essa abertura dessa abertura, isso aqui é o que a gente chama de crista supraventricular, que a gente vê aqui nessa figura aqui. Aqui se encontra então o ósseo atrioventricular direito, aqui para dentro onde está escuro aqui é o cone arterioso, e essa parede aqui que vai separar um do outro, isso que é a crista supraventricular. Bem, vamos falar agora das artérias e veias que irrigam o coração, que são os vasos coronários. Tá? Nessa figura aqui nós já vimos uma semelhante a ela. Isso aqui é uma vista dorsal do coração, para cá é cranial, para cá é caudal. Isso aqui é a face direita, aqui é a face esquerda. Então, a gente consegue observar aqui a saída do tronco pulmonar, e isso aqui é a saída da artéria aorta. Então, a artéria aorta é que distribui sangue a todas as partes do corpo. E é justamente da artéria aorta onde vão surgir esses vasos que vão irrigar o coração, que são os primeiros ramos da aorta. Então, nessa figura aqui, a gente consegue perceber a saída da artéria coronária direita, aqui cranialmente na aorta, e a saída da coronária esquerda aqui, na superfície lateral da aorta, no lado esquerdo.
a gente tem que lembrar que os apêndices auriculares, a gente tem que lembrar que os átrios, né, o septo que separa um do outro está aqui, o átrio direito se encontra nessa posição e o átrio esquerdo nessa posição. Essas pontas aqui, ó, do átrio direito e do átrio esquerdo são o que nós chamamos de apêndices auriculares. Então, reparem bem que a artéria coronária direita, ela sai aqui, ó, da face cranial da aorta, vem numa direção cranial para vir em direção ao sulco coronário, que é esse sulco aqui, ó, que contorna a base do coração, com exceção do tronco, com exceção do ponto onde o tronco pulmonar vai emergir, que a gente não vai encontrar esse sulco coronário. Esse sulco coronário e os sulcos interventriculares subsinuoso paraconal, eles são preenchidos por gordura, né? E é fácil de identificar no coração por causa disso, eles estão sempre preenchidos por gordura. Então, a artéria coronária direita, ela sai aqui anteriormente ou cranialmente na aorta, vem em direção a esse sulco coronário, passando aqui entre o tronco pulmonar, que é essa estrutura, e essa ponta aqui, que é o apêndice auricular direito. Passa entre essas duas estruturas, atinge o sulco coronário e vem numa direção caudal, aqui para a face direita. E a gente vai ver duas coisas aqui diferentes que vai acontecer. Repare que aqui, ó, nessa figura, a coronária direita, ela, depois de sair lá, né, aqui, ó, sair cranialmente na aorta, passar entre o apêndice auricular direito, entre o tronco pulmonar, que é esse aqui, e atingir o sulco coronário, vem em direção à face direita, e se a gente for olhar nessa figura aqui, quando esse vaso chega na face direita, ó, a coronária direita vai entrar no sulco interventricular subsinuoso, como ramo interventricular subsinuoso. Nessa outra figura aqui, a gente vê que a coronária direita, ó, ela terminou, né, na face direita antes de atingir o sulco coronário e não vai emitir esse ramo interventricular subsinuoso. Nessa figura aqui, isso é o que acontece em ruminantes e carnívoros. No equino e no suíno, ocorre dessa forma aqui. Já a artéria coronária esquerda, a gente vê que sai da aorta na face esquerda dela, passando entre o tronco pulmonar e o apêndice auricular esquerdo, que se encontra aqui. Assim que essa artéria atingir o sulco coronário, ela se divide num ramo, que vai descer pela face esquerda, no sulco interventricular paraconal, que não está sendo mostrado aqui nessas figuras, tudo aqui é face direita, a gente vai mostrar na outra figura. Mas, além desse sulco interventricular paraconal, vai emitir um ramo circunflexo, que vai em direção caudal, aqui pelo sulco coronário, percorrendo a face esquerda, para vir em direção à face direita. E quando chega na face direita, ó, a gente está observando aqui nessa figura e nessa figura. Repare que nessa figura, esse ramo circunflexo, ele se termina aqui na face esquerda antes de atingir o sulco interventricular subsinuoso. Nessa figura aqui, ó, esse ramo circunflexo vai chegar até o sulco interventricular subsinuoso e entrar nesse sulco com o nome de ramo interventricular subsinuoso. Então, isso é o que acontece em ruminantes e carnívoros. Já no equino e no suíno, né, esse ramo circunflexo vai se terminar aqui na face esquerda antes de entrar no sulco interventricular subsinuoso. Olhando essa figura aqui, então, que mostra a face esquerda, a gente vê então aqui, ó, o apêndice auricular esquerdo, o tronco pulmonar, a artéria coronária esquerda passando entre os dois. Quando atinge o sulco coronário, se divide nesses ramos aqui, o ramo interventricular paraconal, que vem correndo aqui no sulco interventricular paraconal em direção à borda cranial do coração, e tem esse ramo circunflexo aqui, que a gente viu na figura anterior, que vai lá para a outra face, né? E quando chega na outra face, pode entrar ou não no sulco interventricular subsinuoso, dependendo da espécie, como a gente viu. A gente pode aproveitar essa figura também para mostrar as veias coronárias, começando aqui pela veia coronária esquerda, né, que ela ascende aqui, ó, pelo sulco interventricular paraconal, esse vaso aqui em branco, né? Aí essa veia coronária esquerda, ou grande veia coronária, ou veia coronária magna, ela ascende então aqui pelo
sulco interventricular paraconal. Quando atinge o sulco coronário, vai em direção caudal para ir em direção à face direita. E a gente observa na face direita aqui, ó, essa veia coronária esquerda vindo se abrir no ósteo do seio coronário. E nessa face direita aqui, então, a gente vê também, ó, no sulco interventricular subsinuoso, a veia cardíaca direita ou veia cardíaca média se abrindo aqui no ósteo do seio coronário também, ó. Aqui a veia coronária esquerda e essa aqui é a veia coronária direita. Ambas se abrindo aqui no ósteo do seio coronário, no átrio direito. Bem, nós já falamos da estrutura do coração, da vascularização dele. Agora nós temos que falar de umas estruturas que formam o sistema excitocondutor, que são as estruturas que vão fazer com que o coração tenha um ritmo de batimento próprio. São essas estruturas, então, que controlam o ritmo cardíaco. Quais são essas estruturas? O nó ou nódo sinoatrial, que se localiza próximo à entrada da cava cranial, né, naquele acidente que nós vimos lá no átrio direito, que é a crista terminal. Na parede que separa um átrio do outro, né, próximo ao ósteo atrioventricular direito, se encontra uma outra estrutura que é o nó ou nódo atrioventricular. Esse nó sinoatrial ou atrioventricular é ele que dispara cerca de 70 vezes por minuto sinais elétricos que se propagam pela parede, né, dos átrios através de feixes internodais que vão interligar, né, 3 feixes internodais que vão interligar essas estruturas. A partir desse nó atrioventricular sai um feixe atrioventricular, que é conhecido também como feixe de His, e esse feixe atrioventricular ou de His, ele se divide num ramo direito e num ramo esquerdo, que se espalham aqui pela parede dos ventrículos direito e esquerdo, que terminam nesses ramos subendocárdicos, que é o que nós conhecemos como rede de Purkinje. Então, dessa forma, essas estruturas fazem com que os átrios se contraiam primeiro e depois os ventrículos, né, fazendo com que o sangue que esteja nos átrios seja bombeado em direção aos ventrículos e depois o sangue que esteja dentro dos ventrículos seja bombeado através dos 2 grandes vasos que saem desses ventrículos, o tronco pulmonar e a artéria aorta. Existe um esqueleto cardíaco, um esqueleto fibroso, que fica no entorno aqui dos ósteos atrioventriculares e do tronco pulmonar e da aorta, isolando a região dos átrios dos ventrículos, né, para que ocorra esse sincronismo de contrair primeiro os átrios e depois os ventrículos. Esse esqueleto fibroso, então, como eu disse, ele vai isolar os átrios dos ventrículos, pois ele envolve aqui, ó, a saída da aorta, a saída do tronco pulmonar e os ósteos atrioventriculares. Então, o esqueleto fibroso, ele tem mais ou menos essa aparência aqui, isolando eletricamente aí, os átrios dos ventrículos. O nó sinoatrial se localiza aproximadamente nessa posição e o átrio ventricular aproximadamente nessa posição aqui. Lembrando que os dois são interligados através de feixes internodais. Bem, nessa figura que nós acabamos de usar para falar do esqueleto cardíaco, né, aquele esqueleto fibroso do coração, a gente pode aproveitar também para falar de um aspecto que eu não falei ainda. Reparem aqui que na saída da artéria aorta e na saída do tronco pulmonar, nós também temos válvulas, né? Em cada um nós temos uma válvula com 3 cúspides, né? 1, 2, 3, 1, 2, 3 cúspides semilunares. E aqui, ó, no ósteo atrioventricular direito, 1, 2, 3 cúspides, e aqui no ósteo atrioventricular esquerdo, 1,
duas cúspides, né? Aqui a válvula tricúspide e aqui a válvula bicúspide ou mitral. Tendo falado, então, da estrutura do coração, da sua vascularização e do sistema excitocondutor, que faz com que ele tenha um batimento rítmico, falta a gente falar do revestimento do coração, que é feito por um saco fibroceroso que é chamado pericárdio. Nessa figura esquemática aqui, então, a gente vê um corte transversal do tórax, onde a gente vê aqui, ó, ventralmente o externo, aqui se encontra um pulmão e aqui o outro pulmão. Repare que existe um pontilhado aqui por fora, mais externo, que é justamente representando a pleura mediastínica envolvendo aí o pericárdio. Então, abaixo desse pontilhado mais externo, tudo que tiver é o pericárdio. A gente observa aqui, então, o pericárdio sendo formado por uma parte mais externa e mais grossa, que é o pericárdio fibroso, e abaixo desse pericárdio fibroso a gente vê duas linhas pontilhadas, ó, uma mais coladinha no pericárdio fibroso e outra mais colada aqui, né, imediatamente colada ao coração. E entre as duas, um espaço aqui, que é a cavidade pericárdica, onde se encontra o líquido pericárdico. Repare que todas essas membranas, a fibrose e a serose, se inserem aqui, ó, nos vasos da base do coração. E a parte fibrosa também se insere aqui ventralmente ao externo, formando um ligamento externo pericárdico. E no cão, ao invés de ser ligado ao externo, vai se ligar ao diafragma através do ligamento frênico pericárdico. Então reparem que a camada serosa, ela apresenta dois folhetos. Um que está ligado ao pericárdio fibroso, que é o que a gente chama de pericárdio seroso parietal, depois ele se reflete e vem envolver o coração. E essa parte que envolve o coração diretamente é o pericárdio seroso visceral, ou conhecido também como epicárdio. A gente tem que lembrar também que, estruturalmente, o coração vai ter um tecido que vai revestir ele internamente, que vai ser um endotélio, o mesmo endotélio que reveste os vasos, que vão sair aí das cavidades ventriculares, reveste as cavidades ventriculares internamente, assim como os átrios também, e abaixo desse endotélio existe um conjuntivo, né? Então essa camada de endotélio com conjuntivo forma esse revestimento brilhoso no interior dos átrios e dos ventrículos, que é o que nós chamamos de endocárdio. Abaixo desse endocárdio a gente vê essa massa muscular, que é o miocárdio. E a camada que nós falamos ainda há pouco, que é o folheto, né, visceral do pericárdio seroso, que fica aqui em contato direto com o miocárdio externamente, a gente chama de epicárdio, né? Então, na estrutura do coração, a gente consegue identificar, né, esse revestimento interno, que é o endocárdio, a parede muscular, que é o miocárdio, e o revestimento externo, que é o epicárdio.